Olá, sou Paulo Eduardo, nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo, prazer encontrar você aqui novamente. Que bom, não é? Saber que você já acessou o canal Minuto Missionário e já está aqui para juntos nós estudarmos a Bíblia mais uma vez. Nós fazemos isso aqui todos os dias há 4 anos. Todos os dias, 6 horas da manhã, eu chego aqui para levar essa mensagem para você. Eu louvo a Deus pela sua vida que tem sido despertado a nos acompanhar nesses estudos. São estudos bíblicos, estudos expositivos, estudos em que às vezes nós temos que tratar assuntos que não são tão agradáveis, não são assuntos muito fáceis, mas como nós estamos estudando a Bíblia, é importante que nós leiamos toda ela em todos os detalhes. Então, se você quer aprender o que a Bíblia diz de forma séria, responsável, olhando o texto original, olhando o contexto e trazendo lições para as nossas vidas, eu convido você a todos os dias estar conosco. Nós estamos estudando esses dias 1 Coríntios e já estamos há muito tempo aqui, já há mais de 100 estudos, ainda estamos chegando hoje no capítulo 7. Então, é um estudo detalhado. E eu sei que esse tipo de estudo não dá muito engajamento, esse tipo de estudo não dá milhares de visualizações, porque não é aquele estudo coach, aquele estudo motivacional, aquele estudo superficial que muitas pessoas estão buscando hoje na internet, nas redes sociais. Mas é um estudo bíblico, é para quem quer aprender da Bíblia, da Palavra de Deus. E você que chega aqui para nos acompanhar, eu quero expressar minha gratidão por isso. Sinal que você deseja alimentar-se da palavra. E a gente faz isso de uma forma devocional. Diariamente nós compartilhamos. E na verdade o que eu compartilho com você é o meu estudo diário, né? É o meu tempo aqui onde eu estou estudando a Bíblia e eu gravo pensando em você aí do outro lado. E eu quero agora convidar você a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos! Como eu disse, hoje nós iniciamos o capítulo 7, 1 Coríntios, capítulo 7. Quero apenas uma breve introdução no primeiro versículo. Quando nós pensamos no capítulo 7 de Coríntios, alguém diz que é a mais longa discussão sobre sexualidade e assuntos correlatos de todas as cartas de Paulo. É algo que realmente Paulo detalha esse assunto com muito cuidado, com muito zelo, trazendo orientações, informações que são vitais sobre esse assunto e não são encontrados em nenhuma outra parte dos seus escritos. E nós dividimos em alguns pontos esse capítulo, da forma com que Paulo vai abordando temas importantes para as nossas vidas, tratando esse assunto de sexualidade do cristão. É algo que muitas vezes, nos dias que nós vivemos, são interpretados, vividos de forma tão deturpada da realidade que o Senhor espera da igreja. Mas nós precisamos estar atentos ao que verdadeiramente o Senhor quer de nós. Esse capítulo 7, Paulo começa a responder às perguntas da igreja de Corinto. Não é um tratado, ele não propõe fazer um tratado teológico completo sobre celibato, sobre casamento, mas ele está respondendo perguntas diretas, específicas, que a igreja de Corinto havia feito para ele. E por que nós entendemos isso? O primeiro versículo, Paulo começa assim: quanto ao que me escrevestes, ou seja, em relação ao que vocês me escreveram, eu estou dando uma resposta. Então Paulo traz uma resposta ao questionamento dos irmãos em Corinto. E quando alguém tem uma dúvida e faz uma pergunta, ele precisa estar atento para ouvir a resposta. E é maravilhoso pensar que a Bíblia tem resposta para todas as nossas dúvidas e questionamentos. A Bíblia traz orientação e instrução sobre a forma com que nós devemos viver em todos os aspectos. Paulo começa a ensinar, Paulo começa a falar, mas Paulo não esgota o seu ensino sobre casamento nesse capítulo. Tem muitas pessoas que são críticos ao estudarem esse capítulo e têm uma visão muito pessimista em relação ao casamento, olhando apenas esse texto aqui.
Contudo, amados irmãos, esse não é todo o ensino bíblico sobre esse assunto, nem mesmo é todo o ensino de Paulo sobre essa matéria. Então nós precisamos aprender a olhar a palavra de Deus, observando o seu texto, o seu contexto e entendendo que a Bíblia responde todas as perguntas e nós precisamos estar atentos a isso. Quando nós lemos em Gênesis capítulo 2 e o versículo 18 nos diz: não é bom que o homem esteja só. Quando nós olhamos Hebreus 13:4, diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula. Ainda o próprio Paulo, em Efésios capítulo 5, versículos 22 a 33, ele enaltece o casamento a tal ponto de usá-lo como uma comparação, uma relação mística entre Cristo e a igreja, num texto muito conhecido sobre Cristo amou a igreja, assim o marido deve amar a sua esposa. Por que eu estou falando isso? Porque o verso 1, eu li a primeira parte dele, mas ele diz assim: quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Então, se alguém olha isso aqui e fala: poxa, Paulo então está falando que não se deve casar. Eu volto a dizer o que eu disse agora. O texto bíblico não se esgota só nesse versículo, ou só nesse capítulo. Existem outros textos. Paulo está falando em um contexto aqui e ele vai desenvolver este assunto. Então, aqui não está toda a explicação bíblica sobre o casamento, isso aqui não é um tratado sobre o casamento, mas são orientações inspiradas por Deus sobre a vida enquanto igreja, respondendo às perguntas que Corinto havia feito para ele. E nós vamos detalhar isso no nosso próximo encontro, se o Senhor assim permitir. A gente continua estudando isso aqui e entendendo e lembrando sempre: a Bíblia tem resposta, a Bíblia responde às nossas dúvidas, os nossos questionamentos. A Bíblia traz direção e orientação sobre todas as áreas da nossa vida. O que eu preciso estar atento é ouvir a voz do Senhor, é estudar a Bíblia e buscar as respostas que ela traz para nós, assim podemos viver vidas para a honra e a glória do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Obrigado por me acompanhar. Me aguarde amanhã, se o Senhor permitir. A gente segue falando sobre esse assunto. Até lá.